Olá, tudo bom? Sou o professor Edson. A gente está aqui ministrando um curso de algoritmo de estrutura de dados. E a aula de hoje nós vamos falar de uma estrutura muito importante também, não só as árvores, mas vamos falar dos grafos. Grafos é digamos assim, uma generalização, digamos não, né? É uma generalização das árvores, porque a gente sabe que a árvore ela tem uma estrutura hierárquica, certo? No caso de grafos, você não tem necessariamente uma estrutura hierárquica. Você pode até vir a ter, né, mas não necessariamente você precisa especificar uma hierarquia dentro dos grafos. Obviamente, então, que a gente pode deduzir que uma árvore acaba sendo uma especialização dos grafos. Mas vamos dar início à nossa aula, né, falando um pouco do que a gente tem para apresentar sobre grafos. Tudo bem? Então vamos lá. Né? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Sou o professor Edson, como a gente já conhece, né? Sou professor do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas. Ok? Que são grafos? Né? Então, normalmente quando você tem uma necessidade de registrar um caminhamento ou guardar um histórico, guardar um modo de executar entre uma ação e outra, ou determinados estados do teu sistema, você pode trabalhar com a ideia de grafos. Então, vários problemas são naturalmente modelados por objetos e conexões entre eles. Por exemplo, eu quero saber qual é o menor caminho, menor no sentido de tempo, menor no sentido de distância, né, entre duas cidades. Eu quero saber, por exemplo, qual é o interruptor que liga uma lâmpada ou um ar-condicionado dentro da minha residência. Né? Eu quero saber se eu consigo fazer uma determinada tarefa tendo finalizado ou não tendo finalizado uma outra tarefa. Ou eu quero saber se eu consigo me formar esse ano, o ano que vem, dependendo das disciplinas que eu tenho e os pré-requisitos entre elas. Então, o grafo ele pode representar de uma forma modelada, né, todas essas questões. Então, o grafo é um objeto matemático que modela precisamente esses problemas. Então, a gente está falando aí de uma modelagem de problemas dentro de um ambiente matemático. Então, eu pego um problema da vida real e vou lidar com uma situação matemática. Então, o grafo é composto por um conjunto finito de vértices ou nodos. Então, vejam que é um conjunto finito, tá? Onde eu tenho um conjunto de arcos ou arestas que conectam estes vértices. Então, eu tenho ver como sendo um conjunto de vértices, tá? E eu vou ter um conjunto de arestas, chamado E, que é onde eu tenho uma associação entre um vértice e entre um vértice ou um nódo e outro. Certo? Então, eu posso entender que um arco é um par de vértices. Ele combina com um par de vértices. Então, um arco sempre vai conectar dois vértices.
tá? Então, se o IV é um arco ordenado, eu entendo que G como sendo o meu grafo. Então, um grafo é composto de vértices e nodos, vértices e arcos, ou arestas, tá? E um arco, então, ele vai fazer o par entre dois vértices. Então, se esse arco é ordenado, eu digo que o meu grafo é dirigido. O grafo, por exemplo, pode representar um conjunto de cidades e as ligações aéreas, terrestres, fluviais, entre elas. Vamos ver um exemplo aqui. Então, esses são exemplos de grafos. Eu tenho um exemplo aqui, os vértices A, B, C, D e E. Então, eu tenho um conjunto de vértices e eu vou ter um conjunto de arestas. Então, eu tenho um conjunto de arestas AB, AC, AD. Depois eu tenho BE, depois eu tenho CD, CE, e depois eu tenho DE. Professor, mas e o vértice BA? Ora, esta é a representação, né, de arestas onde eu tenho um grafo não direcionado. Ou seja, tanto faz a minha visão de A para B quanto de B para A, é exatamente a mesma. Se eu tenho uma estrada, né, que vai, por exemplo, daqui para Presidente Figueiredo, ok? A distância do início da sua trajetória, então do início da BR lá, tá? Até Presidente Figueiredo é um caminho só. Então, tanto faz eu ir do início da BR até Presidente Figueiredo, quanto ir de Presidente Figueiredo até a BR. A distância é a mesma. Não necessariamente, né? Se eu quiser, por exemplo, ir daqui a Parintins, de Manaus a Parintins de barco, eu vou ter uma distância a mesma, mas o tempo para ir é diferente do tempo para voltar. Então, aí eu vou precisar entender que eu tenho um grafo direcionado. Bom, então eu posso entender, né, que o meu grafo também eu tenho uma malha aérea onde eu vou de Manaus a Brasília, de Brasília a Recife, de Recife a Salvador, Salvador, Rio, ou então de Recife ao Rio, ou posso ir de Manaus a Brasília, de Brasília ao Rio, ou de Brasília a São Paulo. Então, estes são, como é que eu vou dizer? São vértices, ou são arestas dos meus vértices, dos meus grafos. E eles vão representar exatamente questão de uma malha aérea, né? Ok? Bom, arestas e vértices podem também ter atributos, dependendo da aplicação. Então, eu tenho aqui a minha aresta de 0 ao 5, tá? Ele vai ter um valor 1 lá. Seja 1, significado que for. Certo? Não estamos preocupados aqui em determinar um significado. Pode ser tempo, pode ser hora, pode ser distância, pode ser custo operacional, pode ser o número de paradas que eu vou ter que fazer, o número de semáforos, não interessa, certo? Então, ele vai traçando as rotas. Então, vejo que uma coisa interessante, quem usa muito Google Maps, ou usa muito o Waze, né? Você determina lá, olha, eu quero ir por estradas que sejam asfaltadas.
Então, nessa hora, ele vai dar um peso maior para as estradas asfaltadas e um peso diferente para estradas não asfaltadas, outro tipo de pavimento, ou eu quero desviar dos engarrafamentos. Por mais que eu tenha uma distância maior, ele vai me achando caminhos que vai me desviando de congestionamentos, ou vai me desviando de sinais, de semáforos, e assim por diante. Bom, como a gente viu, a gente tem dois tipos de arestas, né? Uma aresta que é direcionada, então vai de V a W. Então, se eu quiser ir de W a V, eu tenho que criar outra aresta, certo? Então, são arestas diferentes, certo? E eu tenho arestas não direcionadas, ou de mão dupla, certo? Elas podem ser representadas desse jeito ou desse jeito, né? Com uma aresta sem setas, uma aresta com dupla seta ou duas arestas, né, simultâneas. Os resultados são para esta de aresta sem setas ou para esta de dupla seta são os mesmos. Tá? Este aqui eu me permito eu posso dar valores diferentes. Bom, cada aresta tem um sentido único nos grafos direcionados, tá? E eu tenho uma origem e um destino. Okay? Então, eu posso ter ruas de uma cidade, né, onde eu digo se a rua é mão dupla, mão simples, se a rua é mão inglesa ou não é, mas tem uma observação a fazer. No momento que eu uso seta, certo? Então, todas as minhas arestas têm que usar seta. Então, mesmo que eu tenha mão dupla, eu posso descrevê-la com uma seta dupla, com dupla linha, mas eu não posso descrevê-la como simplesmente com dupla seta, né? uma aresta com dupla seta, ou duas arestas com seta simples, mas eu não posso descrevê-la com uma aresta sem setas. Ok? Então, outro caso, uma árvore genealógica, uma coisa nesse sentido. Tá? Aqui eu tenho todas as arestas de mão dupla, ou seja, não importa o sentido escolhido. Esses são grafos não direcionados. Então, tanto faz eu ir quanto voltar. Né? Eu posso representar assim, né, sem seta. Eu posso representar assim, com seta dupla. Ou ainda posso representar com duas arestas, uma na direção AB, outra na direção BA. Ok? Bom, exemplos de aplicação, né? A gente já viu alguns, mas conjunto de pontos geográficos, cidades, ruas, estados, circuitos, né? Representação de rede de computadores, representação de um website, né? São exemplos de aplicações. Então, se eu quiser traçar uma rota para ir de Porto Alegre até Manaus, com melhor custo-benefício, né, eu vou buscar dentro da minha malha viária como é que eu faço isso. Então, tenho ali a minha malha, né, seja terrestre, aérea ou fluvial, tá? E aí eu vou traçar qual é o melhor caminho. Igualmente, né, se eu quero um robô que visite as minhas páginas, ou que eu verifique se as páginas estão bem linkadas, ou se elas possuem erros, eu quero fazer
uma visita, uma checagem no meu website, tá? Eu posso mapear esse website como sendo também como um grafo, ok? Também com circuitos eletrônicos, vocês que são da engenharia de computação, trabalho com a ideia de circuitos, eu também posso mapeá-los dentro de um grafo. Então, terminologia, continuando a questão de terminologia, a gente já viu que é um vértice, né, mas a gente tem vértices adjacentes, ou seja, são aqueles vértices que eu estou conectado por um arco. Então, quais são os vértices adjacentes a este vértice central? Então, eu tenho este primeiro, este segundo e este terceiro. São os vértices adjacentes. Então, e aí com isso eu consigo tirar o grau de um vértice, bem semelhante ao grau de um nó de uma árvore, né? Que é o número de vértices adjacentes a ele. E eu tenho caminhos. Então, um caminho é quando eu percorro a partir de um determinado vértice, eu quero chegar em outro vértice. Então, neste caso aqui, eu vou buscar um caminhamento qualquer, né? Então, desde que eu quero chegar, por exemplo, deste vértice que está mais superior esquerdo ao vértice inferior direito. Eu posso escolher vários caminhos, mas eu posso escolher o caminho do superior esquerdo para o superior direito, depois para o inferior direito. Ponto. Este é um caminho. Então, isso vai me representar exatamente o quanto eu vou percorrer. E aí eu posso ter caminhos simples, né? Hoje eu não tenho vértices repetidos. Então eu vou A, B, E, D, C, certo? Ou eu posso usar ciclos. Tá? Então, um ciclo é um caminho simples, exceto pelo fato que o primeiro vértice se repete como adjacente do último vértice. Então, eu vou ter aqui A, C, D é um ciclo. Ok? Assim como C, D, E, assim como A, B, E, C também é um ciclo. Assim como A, B, E, D também é um ciclo. Certo? Eu tenho a ideia de grafos conexos. Então, um grafo conexo quer que existe um caminho entre qualquer par de vértice no grafo. Então, eu quero ir desse vértice central para o superior direito, mesmo que ele não seja adjacente, eu consigo alcançá-lo por algum dos meus vértices adjacentes. E eu tenho um grafo não conexo, onde eu vou ter vértices que não se alcançam entre si. Bom, eu vou ter ainda subgrafos. Um conjunto ou um subconjunto dos vértices e arcos que formam um grafo. E eu posso ter subgrafos que são conexos e que deixam de ser conexos se acrescentarmos qualquer vértice novo. Então, isso é uma possibilidade de componentes conexos que
eu vou ter aí. Quando eu penso num grafo combinado com uma árvore, né? É um grafo conexo sem ciclo. Então a gente já está vendo árvores há bastante tempo. E se a gente olhar para o ponto de vista de grafo, uma árvore é exatamente isso. É um grafo conexo sem ciclo. Eu posso ter uma coleção de árvores ou uma coleção de grafos conexos sem ciclo, acíclicos, né? E aí esse grafo eu posso chamar de floresta. Ok? Uma spanning tree, né, de um grafo é um subgráfico que contém todos os vértices, mas apenas as arestas necessárias para formar uma árvore. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um grafo geral e eu quero pegar só uma pequena parte desse grafo que me gera uma árvore. E aí essa árvore é chamada de spanning tree. Okay? Isso é muito útil, principalmente nos algoritmos de roteamento. Roteamentos que a gente chama de one, né, em sites muito grandes, onde eu extrapolo a minha rede local. Então eu quero descobrir a melhor rota. E a partir da descoberta da melhor rota eu vou quebrando, tirando do meu grafo as partes que não me interessam. Bom, eu tenho também, né, a forma de entender este grafo representando alguma coisa. Então, quando associamos, por exemplo, a uma aresta uma informação, por exemplo, um custo, uma distância, a gente denomina esse grafo de weighted graph. Então, um grafo de amplitude. Tá? Quando as arestas possuem uma única direção, a gente já viu, né? É um grafo direcionado. Opa, deixa eu voltar aqui. Acabou passando. E quando os grafos possuem as duas características, são chamados de directed, weighted graph ou de simplesmente rede, network. Tá? Bom, então, entendendo o que é um grafo, entendendo a terminologia, o que é uma aresta, o que é um vértice, o que é um ciclo, o que é uma árvore, o que é um subgrafo, o que é um grafo conexo, um grafo não conexo ou desconexo, né? Como é que a gente representa isso computacionalmente falando, né? Não graficamente, não no sentido de ter um grafo, né, de uma imagem, mas como é que a gente representa isso no sentido computacional. Então eu posso representar um grafo de várias maneiras, mas a maneira mais simples é por uma matriz de adjacência ou por uma lista de incidência. A matriz de adjacência, tá, é uma relação entre pares, se dois vértices são vizinhos ou não. Tá? A desvantagem dessa matriz de adjacência, como a gente já percebe, a gente já está no nível mais avançado, né, de algoritmos de estruturas de dados, então a gente percebe que quando a gente tem uma como é que eu vou dizer?
uma forma física de apresentação, certamente eu vou ter um certo desperdício aí de espaço, porque em algum momento, né, o grafo ou a matriz ela não vai estar totalmente ocupada. Eu posso ainda fazer com uma lista de incidência. Então, uma lista encadeada de vizinhos de cada vértice. E eu tenho um acesso sequencial que é ideal para busca. Por que eu vou ter um acesso sequencial? Bom, muito simples, né? Porque a gente não espera ter um grafo onde eu tenha muitos vértices adjacentes para um determinado vértice. Não é esperado isso. Então, numa matriz de adjacência, por exemplo, se eu tenho, neste caso aqui, 7 vértices, então vão ser necessários 7 vezes 7 posições, então eu vou ter que ter uma matriz de 7 por 7. E aí eu vou determinar quem é vizinho, quem não é vizinho. Tá? Então eu vou ter aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou dizer, olha, o 0 não é vizinho dele mesmo, mas o 0 é vizinho do 1, o 0 é vizinho do 2, certo? E o 0 não é vizinho do 3, ou seja, não tem adjacência com o 3. Eu consigo, a partir do 0, acessar o 4, mas não acesso o 5 ou o 6 diretamente. Então, eu vou ter uma matriz aí. Como vocês... Se essa matriz não é direcional, ou se esse gráfico não é direcionado, eu acabo tendo replicação de dados. Então, veja que a partir da diagonal principal para cima, as coisas são bem semelhantes. Ou seja, se 0 é vizinho de 1, 1 também é vizinho de 0. Às vezes não faz sentido. Uma forma de economizar é simplesmente fazer uma submatriz aqui, né? Só da diagonal principal, só a parte superior ou a parte inferior. Ok? Então, isso aqui é o que a gente já falou. Para uma lista de incidências, ao invés de eu ter esta matriz, eu vou ter exatamente quais são a lista que eu tenho acesso. Então, a partir do 0 eu acesso o 1, 2 e o 4. A partir do 1 eu acesso o 0, 3 e o 5. Veja que aqui o que acontece é que eu vou acabar tendo uma repetição. Então, obrigatoriamente, eu vou ter aqui 7 listas. Okay? Para cada vértice eu vou ter descoberto isso aí. Então, no momento que eu tiver que tirar, por exemplo, a aresta de 0 para 4, eu vou ter que apagar esta lista, mas eu vou ter que apagar também algum elemento desta lista. Eu vou ter que retirar. Certo? Mas a representação é esta daí. Bom, arestas com pesos, a gente já viu, né? Então, eu preciso saber qual é o custo da ligação, isso é importante, às vezes, para calcular, para tomada de decisões, não só uma representação. Então, por exemplo, você tem um mapa ali da sua cidade, ok. Mas aí eu quero saber o custo do trânsito. Aí eu preciso dar uma representação mais dinâmica dessa informação. Ok? Então, pode ser, de novo, quilômetros, pode ser a quantidade de sinais, a quantidade de escolas, pode ser qualquer coisa, né? A quantidade de farmácias. Então, eu quero saber quantas, ou quantidade de peso que eu tenho que carregar
ou que eu tenho que entregar em cada cidade. Então, tudo isso é muito importante. Bom, e aí, nesse caso, né, para eu representar a distância de C para D, neste caso aqui, né, uma distância direta é um custo infinito, ou seja, não existe para representar, ou negativo, né, para dizer que não existe. E aí eu monto a minha matriz de adjacência, novamente, em vez de representar 0 ou 1, tá, eu coloco aqui o valor, tá, que eu tenho para a minha matriz de adjacência, o valor da aresta. Então, de 0 para 1, eu tenho o custo 8. E a mesma coisa de 1 para 0 também tem um custo 8. Ok? Se eu quiser fazer isso numa lista de adjacência, é só acrescentar mais um campo. Né? O campo do vértice 0 para o vértice 1, o custo é 8. Do vértice 0 para o vértice 2, o custo é 3. Do vértice 0 para o vértice 4, o custo é 2. E assim sucessivamente. Bom, esta é uma representação de um grafo, né? Eu vou criar um grafo e eu vou definir, tá, custos entre eles. Um algoritmo simples, né? A função criar grafo. Tudo bem? Então, quando for inserir uma aresta, ou seja, eu preciso saber qual é a origem, qual é o destino e qual é o peso. E simplesmente eu coloco isso na minha matriz. Okay? Bom, e para imprimir, basta imprimir a matriz. Se for o grafo não direcionado, basta imprimir a parte superior da minha matriz. Posso ignorar tudo, inclusive, nem todos, olha só. Então, às vezes, né, você vai encontrar, melhor dizendo, é comum você encontrar grafos onde eu tenho uma aresta, onde a origem e o destino é o mesmo vértice. Então, isso pode acontecer. Nesse caso, se for representação de uma matriz, o que eu vou ter é que a minha diagonal principal da matriz, ela vai ter valores também. Ok? Bom, aí no caso de fazer uma busca em grafo. Então, eu não estou construindo um grafo simplesmente por ter um grafo, para brincar com ele. Eu estou construindo um grafo porque eu quero ter um trabalho de guardar informações. Então, se ele representa nós de uma rede, se ele representa cidades, qualquer coisa que ele represente, eu quero caminhar de um ponto ao outro do meu grafo, de um vértice a outro. Eu quero gerar um caminho, achar uma solução. Então, eu quero ir de A a D. Como eu faço? Quais são as possibilidades? Então, eu tenho dois tipos de busca. Tá? Onde, dado o grafo, onde eu tenho um conjunto de vértices, um conjunto de arestas, e V minúsculo pertence a V. Então, eu quero encontrar todos os outros vértices que estejam conectados num vértice qualquer. Tá? Ou, a partir de um determinado vértice, eu quero chegar
visitar todos os outros vértices sem que com isso eu tenha que repetir algum caminho. Então, eu tenho aí duas formas de fazer isso. Busca em profundidade e busca em largura. Eu vou apresentar para vocês, né, a ideia dessas aí. A busca em profundidade, tá, é um algoritmo para caminhar no gráfico. A estratégia é buscar o vértice mais profundo do gráfico sempre que possível. Então, é como se eu estivesse mergulhando mesmo. Então, eu quero procurar todos as possíveis vértices a partir de um caminho. Eu pego o primeiro caminho, eu escolho, olha, eu tenho uma tomada de decisão. Eu quero ir para o caminho A. Beleza. Então, vou do caminho de A para B, B para C, C para D, D para E para F, F para G, e assim sucessivamente. Eu não retorno. Tá? Quando todas as arestas adjacentes a V tiverem sido exploradas, então a busca dá um backtracking. Tá? Então eu volto para o vértice anterior e procuro outro vértice mais profundo. Então, isso serve para, por exemplo, verificar várias coisas. Então, verificação de um grafo acíclico, uma ordenação topológica, componentes fortemente conectados. Professor, para que serve isso? Por exemplo, para fazer verificação automática, validação automática, fazer testes, né, testes de sistema, para tudo isso serve. Testes de componentes, serve para isso. Então, tem vários objetivos. Serve para tomada de decisão. Então, a boa inteligência artificial aí pode ser usada usando gráfico, a ideia de grafos. Certo? Então, uma versão recursiva do algoritmo para cada vértice, eu quero fazer uma varredura em todo o grafo. Então, para cada vértice V, eu vou marcar todos como não visitados. Se esse elemento não foi visitado, eu vou fazer uma busca em profundidade. E essa busca em profundidade, aí eu marco o vértice, como visitado, e para cada vértice adjacente a V, né, se V não foi visitado, eu faço uma busca em profundidade. Correto? Bom, a ideia, então, é só correr atrás dos meus vértices, da busca realmente em profundidade. E a busca em largura? A busca em largura é um pouco diferente, porque você tem um vértice, você tem sua lista de adjacentes, então você vai buscando 1, 2, 3. Não é o que você quer, aí você volta para o 1 e vai de novo. Então, filho de 1, o adjacente de 1, né, que é o 4, 5, 6. Aí é um desses? Não, então volta. Aí o adjacente do 2. Vai, 1, não volta. Depois do 3, vai, 1, não volta. Então, eu vou visitar todos os vértices a uma distância k, para depois visitar todos os vértices a uma distância k mais 1. Tudo bem? Então está aí o algoritmo de busca em largura, que a ideia é essa. Eu pego um elemento e eu vou visitar, digamos assim, estrela. Vou visitar o vértice adjacente 1, o vértice adjacente 2 e o vértice adjacente 3. E é o que eu estou fazendo uma busca.
né? Então, sempre buscando. É um desses três? Não. Então, volta para o 1. Do adjacente 1, eu vou pegar qual é os vértices adjacentes do 1. Aí, 6, 7 ou 8. Vamos lá, supor. Aí ele vai visitar, é o 6, é o 7 ou 8, até encontrar o que ele quer. Tá bom? Esse é o algoritmo aí. Depois vocês podem dar uma olhada com mais calma. A busca em profundidade, né, ela pode ser usada para verificar se um gráfico é acíclico ou contém um mais ciclos. Por quê? Obrigatoriamente, quando eu estou verificando, né, eu vou criando o meu caminho. Se eu for inserir um elemento neste caminho, tá? Se esse elemento já existiu, obviamente, esse gráfico é cíclico. Então, também dá para, ao invés de fazer desse jeito, eu posso fazer de um jeito um pouco diferente, né? Usando um flagzinho, uma marcação, né, no grafo, se ele já, um determinado aresta ou vértice, se ele já foi visitado, eu marco ele como visitado. E aí, se ele aparecer já de novo como visitado, eu não preciso encontrar. A outra aplicação, né, que é a busca do caminho mais curto. Então, mais curto no sentido de mais barato, ou de mais caro, ou de melhor. Quero maximizar ou minimizar, né? A gente fala mais curto, mas a gente às vezes quer maximizar. Eu quero maximizar meus lucros, mas eu quero minimizar meus custos, tá? E aí eu tenho que procurar quais são os caminhos que na somatória dos pesos vai me dar a menor somatória. Então, é isso que a gente precisa fazer. Então, se eu não tenho valores, eu vou assumir valor 1 para todo mundo. Aí eu quero saber a menor somatória ou o menor número de saltos, se não tem valores, né, de um ponto, de um vértice V3, por exemplo, para o vértice V5. Qual o menor número de saltos? Então, de V3 eu só posso chegar em V1 e V6. Mas de V6 eu não posso ir para canto nenhum. Então, só me resta ir para V1. Então, eu vou ter um valor máximo aí para ir de V6 para V5. Eu não consigo. Mas de V1 eu posso ir para V4 ou V2. Então, eu tenho o caminho V3, V1, V4, V5. E eu vou ter o caminho V3, V1, V2 e V5. Ponto. Tá? Então, eu tenho dois caminhos que são os mais curtos. E assim, sucessivamente. Então, também tem um algoritmo aí do caminho mais curto. Depois vocês podem dar uma olhada. Eu sei que a letra está pequena, mas o material vai estar disponível para vocês darem uma olhada. Então, esse algoritmo de Dijkstra, né, é um algoritmo muito conhecido, talvez seja o mais famoso para cálculo do caminho de custo mínimo entre vértices. Tá? E na prática ele é o mais empregado, por exemplo, na área de redes ele é muito empregado. Por quê? Uma rede é um conjunto de sub-redes. Né? Então, você não liga diretamente o A com B.
tá? É uma rede, não é uma rede de circuitos, né? Então, para você ligar, você quer ir da sua casa até o FAN, você passa por diversos computadores. Então, neste caso, eu preciso saber qual é a melhor rota. Então, esse é o algoritmo de custo mínimo. Tá? Ele admite que todas as arestas possuem pesos não negativos. Então, zero ou mais. Né? E o que a gente quer é calcular, né, o menor caminho, ou seja, o menor somatória de pesos entre dois vértices. Bom, como é que ele faz isso? Existe uma, vou chamar aqui de um momento de aprendizado ou de reconhecimento. Eu, a partir do primeiro vértice, de um vértice qualquer, tá? Eu vou ver quem são, quanto é o peso dos meus adjacentes. E eu guardo isso numa tabela. Então, se o grafo é uma árvore, a tarefa é muito simples. Eu posso fazer uma busca em pré-ordem, pós-ordem, em busca central, busca por nível. Tá? Agora, se o grafo não é uma ordem, não é uma árvore, nós vamos ter que definir um subgrafo para servir como espinha dorsal. Então, tome um vértice qualquer e marque. Então, enquanto houver arestas não visitadas deste vértice, o que ele vai fazer? Ele vai tomar uma aresta e marque. E marque V e W como visitados. O que eu estou fazendo? Eu estou aprendendo quais são os caminhos. Então, por exemplo, vou escolher um vértice inicial. Aí eu escolhi aqui o vértice 0. Aí ele vai lá para o vértice 1. Beleza, estou marcando como visitado. Ok? Aí eu vou escolher o outro vértice adjacente de 0. 2. Vértice visitado. Então, eu tenho, então, na minha rede, ou na minha árvore, no meu grafo, eu tenho os vértices já escolhidos e os vértices candidatos e os vértices não visitados. Tá? Quem são os candidatos a eu buscar o caminho? Porque eu quero chegar num ponto. Então, eu conheço o 0, aí meus candidatos são 1 e 2. Aí quando eu visito 1, os meus candidatos são 2, o 3 e o 4. E eu tenho os vértices não visitados. Quando eu escolho o 3 como vértice visitado, o 5 e o 6 passam a ser vértices candidatos. Tá? E por último, então eu tenho que colocá-los, né, nessa situação. E aí eu vou montando a minha árvore de caminhamento para esta busca. Então, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou apresentando o que eu conheço diretamente, certo? E
e o que a partir do que eu conheço, eu consigo entender. Digamos aqui. Então, o que eu conheço são os vértices escolhidos, e o que eu posso entender, ou seja, o que eu sei é que a partir desses caras eu conheço outros. Ok? Então, com isso eu vou aprendendo aos poucos o que eu preciso fazer. E aí eu consigo montar uma árvore de busca. Então, por exemplo, nesse caso aqui, tem esse meu grafo. Esse é só uma representação gráfica do grafo, mas você pode, de novo, colocar de outras maneiras, né? E aí, eu conhecendo o zero, né, é o meu primeiro, eu vou entender como ponto de início. Eu vou escolher esse cara. Então, eu escolhi ele. Aí, no momento que eu visito, eu tenho outras possibilidades aqui. Então, eu vou ter o 2, o 1 e o 4. Então, a partir do 0, eu posso ir para o 1, certo? E no 1 eu tenho o 5 e o 3 como possibilidades. Se eu visitar o 2, eu vou ter o 5 e o 4 como possibilidade. Se eu visitar o 1, eu vou ter o 5 e o 3. Né? Se eu visitar o 3, eu posso, a partir do 2 eu posso visitar o 4 ou o 5, certo? E a partir do 3, o 6. Então vejam, estes foram os caminhos que eu tomei. Estes foram os caminhos que eu tomei para chegar à minha busca. Com isso, eu visitei todos os vértices, sem que com isso eu tenha que visitar todas as arestas. Então, tem aqui arestas 5, 1 para 5, 0 para 4 e 3 para 4 que não precisaram ser visitadas. Por quê? Eu já reconheço o 4 a partir do 2, então eu não preciso reconhecer o 4 a partir do 0, seria uma redundância. Certo? Então, com isso eu ganho em economia. Mas se essa pontuação aqui for dinâmica, aí o trabalho é um pouquinho diferente. Ok? O trabalho vai ser um pouquinho diferente. Mas, né? E aí com isso, por exemplo, eu consigo retirar a parte cíclica dos dados do grafo. Né? Então, meu grafo original era esse, e eu passo a ter um outro grafo, uma árvore de busca. Né? Não necessariamente é uma árvore binária. Tá? Ela pode ser uma árvore ternária, quaternária, enfim. Tá? Mas eu vou ter uma árvore de buscas. Bom, resumindo, né, as buscas mais comuns são as buscas em profundidade, escolhe as arestas que fazem parte dos vértices mais recentes, a busca em largura, escolhe as arestas que partem do vértice mais antigo, e a busca gulosa, escolhe as arestas com menor custo, menor caminho, etc. etc. Opa. Está repetido, né? Bom, a Deep First Search, então a busca em profundidade, também conhecido como backtracking, faz um caminho partindo de um vértice inicial e vai até o mais longe possível.
cada nova aresta percorrida tem que ser não usada pelo algoritmo. Então, o algoritmo vai até onde ele não pode mais voltar. Ou há um vértice que, enquanto ele achar um vértice que não foi visitado, ele continua neste caminho. Tá? E aí, em determinado momento, ele pode parar. Tudo bem? Tá? Se eu não encontrei o que eu queria neste caminho, tá? E aí eu fiz uma parada, ou seja, por que eu parei? Eu parei porque ou encontrei um vértice visitado, ou o vértice último visitado, ou o próximo vértice que eu vou buscar é um vértice que já foi visitado, tá? Ou esse vértice que eu estou, ele não tem outra opção, ou seja, não tem outra saída. A gente viu ali, olha, se eu for para o 6 não tem por onde sair. Então eu paro. Neste caso, quando eu parei, eu posso dizer, eu encontrei ou não encontrei. Se eu não encontrei, aí eu faço backtracking, ou seja, eu volto para o nível anterior. Quando eu volto para o nível anterior, aí eu vou buscar outro vértice não visitado. Tá? Então, a coisa funciona um pouco assim. Eu vou tentar no 2, que é um vértice que eu já conheço. Tá? Então, se não está no 2, eu vou pegar um candidato dele, que é o 3. Se eu chegar no 3 e não for o 3, eu tenho 2 candidatos. Então, eu vou escolher um dos 2 candidatos. Certo? Escolhi o 4. Bom, se eu chegar no 4 e não for o que eu quero, certo? O que eu faço? Eu volto para o 3 e vou tentar o 5. E aí eu vou ter 2 outras opções, o 6 e o 7. Tá? Se não for o 5, aí eu vou tentar o 6. Se não for o 6, pode ser o 7. Então o que eu fiz? Eu achei um caminho. Se não for esse, eu volto para o 3. Não foi, não tem mais, eu volto para o 2. Não tem mais, eu volto para o 1. Tem mais? Tem esse. Aí pode ser que esse já tenha nesse, mas esse aqui já foi visitado, então ele não tem mais o que fazer. Certo? Simplesmente ele vai parar. Tá bom? Então, por exemplo, uma busca em profundidade a partir do 0. Vamos lá? Ele tem como possibilidades o 1, o 2 e o 4. Eu posso optar pelo 1, certo? Se não for o 1 que eu estou querendo, o 1 ele tem 2 possibilidades, o 5 e o 3. Ele pode optar pelo 5, pelo 3. Se não for o 3 que eu quero, ele pode optar pelo 4 ou pelo 6. Ele vai optar pelo 4. E aí o 4 eu só tenho uma opção, que é o 2. Tá? Então ele vai optar pelo 2, né? Mas não é o 2 que eu quero. Então, por que o 2? É um cara candidato, né? Um não visitado, mas ele é um candidato. É o candidato do 0. Então, eu não preciso ir até a profundidade 4 para chegar no 2. Então, como o 2 já é candidato, eu simplesmente retorno para o 0. Né? Porque eu sei que o 2 é candidato do 0. Ou vou retornar para onde aquele cara é candidato. Se o 2 fosse candidato do 1, né, ele retornaria para esse cara. Então, esse é o processo de backtracking. Tá?
Aí, ele vai para o 2, certo? 2 é visitado. Então, e aí, eu vou tentar, a partir do 2, eu vou tentar o 5. Você veja que eu não consegui chegar no 6. Ok? Então, eu não preciso mais, como candidato, né, o 5. E aí, sucessivamente, eu posso não chegar onde eu queria. E aí, eu tenho que retornar. E aí, quando eu retorno para o 3, eu retorno isso como backtrack. Eu consigo achar o 6. Ou, simplesmente, não achar o que eu quero. Tá bom? Então, vejam. Eu posso fazer uma busca inteligente, né, sabendo que eu tenho ali uma forma de chegar mais rápido no 2, não preciso percorrer tudo aquilo. Então, isso é muito interessante para a tomada de decisão. Porque o cara vai lá, puta, eu cheguei lá no 2. E aí eu vou aprender mais rápido com isso. Eu tenho um caminho mais rápido para isso. Então, eu posso marcar isso como um caminho mais rápido. Então, ao invés de 0, 1, 3, 4, eu posso ir direto para 0, 2. Uma forma de aprendizado. Neste caso aqui, a gente está fazendo uma árvore em profundidade. Tá? Bom, então esse backtracking ele pode ser feito a partir de uma pilha de pilha de execução. Né? Então, nessa pilha, eu vou ter lá, para cada chamada, se o vértice não estiver marcado. Então, tem o 0, aí o 1, o 3, aí não é o 3 que eu quero, eu vou, ainda estou no 3, certo? Eu retiro o 3 de lá, eu vou pegar o 5, porque, lembra, deixa eu voltar aqui, né? Eu tinha duas opções, duas possibilidades, o 3 e o 5. Não é o 3, então eu tiro da pilha e vou para o 5. O 5 ele vai me dar opções. Não é o 5 que eu quero, não é o 1 que eu quero, então eu volto para o 0. Então, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou percorrendo os meus caminhos, seja numa lista, seja numa matriz, né? E construindo uma pilha. No caso aqui, ele acabou construindo uma pilha de cabeça para baixo, né? Mas vão entender como uma pilha, certo? O 0 ele tem como 3 possibilidades, 1, 2 e 4, certo? Ele vai tentar o 1. É o que eu quero? Não. Então, o 1, ele tem como possibilidades o 0, o próprio 0, que não é o que eu quero, o 3 e o 5. Ele vai tentar o próximo, o 0 não pode, porque já foi visitado. Ele vai tentar o 3, que não foi visitado, é um candidato. O 3, ele vai me dar 3 opções, 1, 4 e 6. Ele vai tentar o 1, já foi visitado. Ele vai tentar o 4, que não foi visitado. Aí o 4 ele tem opções 0, 2 e 3. Ele vai tentar o 0, que já foi visitado. Vai tentar o 2, que não foi visitado. Certo? Ele vai lá no 2. O 2 ele vai me dar o 0,
vai me dar o 0 no 2, o 4, que já foi visitado, e o 5, que não foi visitado. Cheguei no 5. Opa! Eu tenho a opção do 1, que já foi visitado, o 2, que já foi visitado. Então, o 5 não me dá outra opção. Eu tenho que voltar. Então, tiro o 5. Aí eu volto para o 4. Vou lá no 2. Ora, o 2 também já não dá mais opção. Então, retiro o 2. Eu volto para o 4. O 4 me dá o 3, só que o 3 já foi visitado. Então, retiro o 4. Retiro o 3 do 4. Mas no 3 ainda tem um 6 que não foi visitado. Então, vou visitar o 6. O 6 vai me dar o 3, que já foi visitado. Eu não preciso marcar ele. Então, pronto, acabei. O 3 já acabou. O 1 vai me dar o 5, que já foi visitado. Então, posso apagar o 1. E o 0 vai me dar o 2, que já foi visitado, e o 4, que já foi visitado. Então, na minha busca em profundidade, eu vou montar esta árvore aí. Ok? Finalmente, a pilha acaba. Eu visitei todos, sem precisar visitar todas as arestas. Ou melhor, eu aprendi, né, como visitar todos sem visitar todas as arestas. Então, eu transformei o meu grafo que eu tinha numa árvore de busca. Legal? E aí, quando eu quiser aprender, eu vou aprendendo mais rápido. O Breadfruit Search, né, ele vai procurando vértice cada vez mais distante. Então, se utilizando de vértices mais próximos naquele caminho. Então, ele explora primeiro todos os vértices, ou seja, em amplitude, não é em profundidade, é em amplitude. Ele vai explorar todos os vértices mais próximos e, se ele não achar, ele vai visitar depois os vértices que forem mais distantes. Então, como é que ele funciona? Ele visitou 2, certo? No é o 2, ele tem o 3. No é o 3, ele vai visitar o 4. Aí, a partir daqui não é, então eu vou pelo 2. 2, ele tem o 5. Não é o 5. Também não é pelo 2, ele vai pegar o 3. Aí o 3 ele vai visitar o 5, o 6 e o 7. 7 e o 8. E assim sucessivamente. Então, busca em amplitude ou largura, ele funciona assim. Vai para o 0, aí ele vai visitar o 1, o 2 e o 4. O 1, ele me dá como possibilidades o 5 e o 3. Então, eu pergunto se é o 1. Não é? Ele vai tentar o 2, que me dá como possibilidades o 5 e o 4. Aí não é. E aí ele vai visitar o 4, que me dá como possibilidades os 3, apenas o 3. Certo? Se não é nenhum desses, então eu vou tentar o 1. Ele volta para tentar o 1. 1 ele me dá como possibilidade o 3 e o 5. Vai tentar o 3. Não é o 3, então ele vai tentar como possibilidade o 5. Opa! Também não é o 5, né, que eu quero. Então, eu simplesmente agora vou para o 4. O 4 ele me dá como possibilidade. Por quê? O 2 ele só me dá como possibilidade o 2 e o 4. Não preciso mais dele. Então, o 4 me dá como possibilidade o 3, que já foi visitado. Então, não tenho mais nada para fazer com o 4. Então, só tenho agora, me resta o 3, que tem como possibilidade o 6. Pronto.
Montei minha outra árvore de busca em profundidade. Veja que aquela outra era uma árvore binária, essa é uma árvore já ternária, né? Tá bom? E aí, por fim, visitei todos. E ela pode ser implementada com a ajuda de uma fila. Então, 0. Aí eu tento 1. 3, 5. A busca em largura. Com a ajuda de uma fila ou com a ajuda da fila, né? Ele vai lá no 0, aí não é o 0. Então tem o 1, o 2, o 3 e o 4, que são os adjacentes. Já explorei todo o 0, não é nenhum 3, né? Aí eu vou explorar o 1. O 1 ele me dá como opção o 0, que eu não preciso mais, o 3, que eu não visitei ainda, e o 5, certo? Terminou o 1, eu vou para o 2. O 2 ele dá a opção como 0, que já está na fila, então não tem que colocar. O 4, que já está na fila, não preciso colocar. Né? E o 5, que está na fila, que eu não preciso colocar. Mas ainda não foi visitado. Então ele vai para o próximo, que é o 4. Por que ele não foi para o 3, professor? Porque é o 4. Ó. 2 depois do 4. 4 é o 0, não preciso. O 2 já foi descartado. Eu tenho o 3. Opa! Né? Aí eu vou pegar o próximo, que é o 3. O 3 me dá o 1, que já foi visitado. O 4, que já foi visitado. E o 6. Opa, o 6 é o novo. Então, acabou o 3, vou para o 5. O 5 ele vai visitar o 1, que já existe. O 2, que já existe. Então, não tem mais nada para fazer com o 5. O 6 vai para o 3. Já foi visitado. Então, não tem mais o que fazer. Certo? Então, assim eu monto a minha árvore, ou minha fila, como você preferir. A busca gulosa é uma escolha a partir de um critério de prioridade. Por exemplo, com menor custo, menor caminho, né, que eu já conheço, e assim sucessivamente. Tá? Então, esse é o algoritmo da busca gulosa, o algoritmo de Dijkstra. Vamos lá. Como é que ele funciona? A pergunta é, qual é o menor caminho entre A e D? Como é que você vai saber? Tá? Sem percorrer. Então, ele vai para uma fila de prioridade. Então, eu sei que de A para A, o custo vai ser 0. Certo? Mas não é a D que eu quero chegar. De A para B, eu tenho um custo 5. De A para C, eu tenho um custo 5. E de A para D, eu tenho um custo 11. Essas são minhas filas. Se eu optar por B, ó, veja que antes, aqui tem o valor do custo. Aqui estava o custo menos 1. Porque eu não reconheço. Menos 1 significa que eu desconheço, ainda não visitei, ainda não fui nesse caminho de A para B. Eu só sei que tem um valor 5. Então, para eu chegar em B, para mim o custo é 5. Para minha tabela A. Certo? Para minha tabela A, o meu custo é 5 para B. Eu já visitei. O custo para D é 11, o custo para C é 5, que foi o que eu descobri. Beleza. Certo? Agora, o custo de B para D
eu sei que é 5. Então, para eu chegar em D a partir de B, certo? Eu vou gastar 10. Tudo bem? Este é o algoritmo guloso. E agora, o menor custo que eu tenho é de B para D. Mas eu ainda tenho de A para C. Será que de C eu consigo chegar em D? Aí o meu custo é 9, porque é 5 mais 4. 5 que eu tenho, mais 4 que eu tenho. Então, meu custo vai ser 9. Veja que eu tinha um custo 10 anteriormente registrado. Quer dizer, antes de 10 eu tinha um custo 11, baixou para 10, baixou para 9. Certo? Então, na fila de prioridade, eu vou ter de A para D 11, de B para D 10, né? E a fila de prioridade de A para D 11. Então, o que eu quero? Menor caminho ou caminho mais pesado? Então, com isso, eu consigo... Deixa eu só desligar esse computador aqui. Criar o meu algoritmo de caminhamento. Ok? E aí eu tenho outros algoritmos de busca. Tá? Eu tenho o MCST, que calcula a árvore geradora de peso mínimo, semelhante ao algoritmo de Dijkstra. Eu tenho o do Fluid Warshall, né? Encontro o menor caminho de cada nó de um grafo para qualquer outro nó do grafo. E tenho outros aí. Bom, vou deixar aqui alguns exercícios, né? Então, lembrando que um grafo ele é uma representação matemática, né? Então, eu tenho, o grafo é um conjunto de vértices e arestas. Eu tenho esses vértices, eu tenho essas arestas. Tá? O que está dizendo isso aqui? Que o terceiro elemento de cada aresta é um atributo da aresta. Então, de 0 para 1, o valor é 4, de 2 para 5, o valor é 5, 1 para 3 é 2, 4 para 6 é 1. Certo? Ou outros exercícios, faça uma função para criar um gráfico com vértices, utilizando a equação de lista adjacente. Para inverter a direção da aresta. Então, tem vários exercícios para vocês. Tá bom? Eu vou deixar também alguns exemplos de implementação que vocês podem usar aí também para vocês, tá? Eu tenho esse problema de coloração aí, né? O problema da coloração. A teoria da coloração de mapas diz que diz ser possível colorir qualquer mapa planar, seja 2D, né? Utilizando no mínimo 4 cores. Então, são questões que você pensa, né, para tentar achar soluções. Vou deixar aí para vocês darem uma olhada também, tá bom? E aí a representação desta solução através de grafos. Ok? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A gente já passou bastante tempo aqui, né? Então, outro exemplo aqui é a atribuição de frequência de rádio.
separação de produtos explosivos, agendamento de cursos na universidade, alocação de registradores para programação, e aí tem o algoritmo de coloração. Né? Depois a gente pode ir mais aprofundadamente se vocês precisarem. Bom? Bom. Deixa eu voltar aqui. Esta é a aula de grafos, né, que vocês vão ter. E espero que tenha entendido, e é importante vocês fazerem exercícios. Bom, a gente se vê mais tarde. Um abraço para vocês.